Conta a sua história, Samuel. O que você já fez da vida? O que você estudou? O que você trabalhou? E como que foi a virada na tua vida aí? Conta aí. Rapaz, eu já tentei muita coisa na minha vida. É. Já trabalhei de servente pedreiro, Você de começou pedreiro. em Corumbá? Eu comecei a trabalhar numa cidade chamada São Gabriel do Oeste. São Paulo? O meu pai, que você viu na foto ali, quando eu completei 14 anos de idade, ele separou da minha mãe, casou com outra, expulsou a gente de casa, né? Caramba. Mas eu não guardo mágoa disso não, né? Tá, Águas foi passadas. resolvido. Foi. E aí, eu fui morar com um tio. Esse tio meu me surrava demais. Aí, de tanto apanhar, eu resolvi sair, né? E andando, perambulando, fui parar numa cidade chamada São Gabriel do Oeste. São Paulo. Não, interior de Mato Grosso do Sul. Tá. E aí, eu costumo dizer para muitas pessoas que me acompanham, que eles têm... Samuel, como é que você diferencia uma pessoa que vai prosperar de uma pessoa que não vai? É muito simples. A pessoa que vai prosperar, ela não pede dinheiro, ela pede serviço. Então, mesmo quando eu tava ali com 14 anos de idade, eu pedia serviço. Tá. Então, o que acontece? Cheguei naquela pequena cidade, né? Fiquei ali em volta da rodoviária, encontrei um cara. E falei pra ele, eu preciso trabalhar. Eu falei, mas você tá tudo sujo, você não é usuário de droga? Eu falei, não, cara. Eu contei a minha história pra ele, eu era de menor ainda. E aí esse cara me levou e me apresentou pra um outro senhor que tinha uma bicicletaria. O nome desse senhor chamava Ganso. Falou, esse menino tá aqui, tá perdido, não é usuário. Tem um espaço pra ele ficar aí? Falou, preciso de um cara pra me ajudar na bicicletaria. Se ele ficar aqui e me ajudar. E aí esse senhor me acolheu na casa dele. E eu morei com ele dos 14 aos 18 anos em São Gabriel do Oeste. Caramba. Eu mandei foto dele aí, deve ter. Tem foto aí? Depois procura essa foto aí, pobrezito. E aí eu morava no fundo da bicicletaria, fazia trabalho com eles, pegavam uns biquinhos de servente. Então eu comecei a minha vida morando no fundo da bicicletaria. Todo mundo da cidade lembra disso. Inclusive, vira e mexe, alguém entra nos vídeos lá e comenta. Você era o cara da bicicletaria? Lembra de você? Lembra. Tá. E aí quando eu completei 17 anos, garoto novo, né, quer arrumar uma namorada, né? E aí eu comecei a namorar uma menininha e o pai da menina descobriu, cara, foi lá na bicicletaria, fez um escarcéu. Falou que eu não poderia namorar a filha dele porque ele tava criando a filha dele pra casar com um cara que era doutor, né? E eu não tinha família, eu era um andarilho. E aí o cara quis me bater, o filho dele também. Depois a menina arrumou um outro namorado lá, né? E tá tudo certo, vida que segue. E aí eu continuei morando lá. Na bicicletaria, no cara da bicicletaria. Só que do lado da bicicletaria tinha uma igreja. Tá. E aí sempre lá, você viu que eu tocava instrumento aí, Vi, né? Eu com o violãozinho lá, rapaz, filha do pastor da igreja começou a dar umas olhadas em mim assim, e eu comecei a dar umas olhadas nela, falei, acho que aqui... Falou, que idade você tinha aí? Aí eu tinha 17 anos. Tá. Ela falou assim, ó... Vai tranquilo, viu, pobrezito? O programa tá quase acabando, já mudamos de assunto 9 vezes, viu? Mas tá bom, vai no teu tempo. Se você pedir pro meu pai, eu namoro com você. Eu falei, mas como é que eu vou pedir pro teu pai, rapaz? O cara já veio aqui, já arrumou um rolo, falou que eu não tenho família. Ele falou, não, meu pai é diferente. Aí eu tomei coragem, né? Cheguei no pai dele, falou, o nome dele é Lídio, né? Eu falei, seu Lídio, o senhor tá bom? Então, eu quero namorar sua filha, como é que nós faz? Eu falei, você faz o quê? Eu falei, trabalho no fundo da bicicletaria. Falou, não vou falar contigo não, eu vou lá falar com o teu patrão lá. Porque ele que vai me passar tua... Ele que vai passar, né? Aí quando eu cheguei lá, ele conversou com o meu, na época o Ganso, que eu chamo de tio, né? Eu tenho ele mais como meu pai, porque imagina, você com 14 anos de idade, morando numa cidade que ninguém te conhece. Ninguém tinha obrigação comigo, né? Esse cara aí, ó. Esse é o Ganso? Esse cara morreu na casa dele, cara, por 4 anos. Me tratou como filho. Vocês têm contato ainda? Tudo, até hoje. Falei com ele ontem. Top. Aí o que aconteceu? Ele foi no Ganso, né? Falou, o menino é bom? Falou, vou liberar você namorar com a minha filha, mas aqui tem que ser certo, viu? Tem que ser, nós somos da igreja, tem que ser tudo certo. E aí eu comecei a namorar a filha dele, né? Na época. Mas depois de 3 meses, o cara que não deixou namorar com a filha dele foi no meu sogro de novo e falou, ó, você é louco deixar esse cara namorar sua filha, esse cara é um perdido, mora no fundo da bicicletaria, ele não tem nada. Mas meu sogro falou, não, cara, não tem isso não, pode seguir, pode namorar. E aí eu conheci minha esposa. É mesmo? E depois casei com ela, estamos casados. Que é a filha do pastor. É a filha do pastor, né? São 17 anos de casado, a gente tem uma filha de 15. Caramba, que da hora. E uma filha de 7 anos, que é a mesma, né? Você tem 2 filhas, uma de 7 e uma de 15? Isso. Tá. Quando eu casei com ela, eu tinha uma carriola e ela tinha uma bicicleta Poti. Aí eu falei assim, ó, vai ter que me emprestar essa Poti aí pra mim trabalhar, porque é mais fácil, né? Eu amarro minha carriola. Então a gente começou junto, o ano era 2009, 2008, né? Alguma coisa assim, e estamos até hoje nessa... Aí você começou já como servente de pedreiro nessa época? Na época eu casei, né? Então não dava pra morar na bicicletaria e ganhar aquele tanto pouco, né?
Então fui trabalhar de servente pedreiro. Aí logo na sequência minha esposa engravidou. Aí veio minha primeira filha, chama Samira. E ela precisava tomar um leite, chama leite Nan. Rapaz, aquilo era caro. É. Eu me recordo, a minha diária de servente pedreiro era R$25. Se eu trabalhasse de segunda a sábado sem falhar, o cara pagava sábado o dia inteiro, mesmo que eu trabalhasse meio-dia. Então dava tipo 150 de segunda a sábado. E aí, só que uma lata de leite naquela época custava R$50. E a bichinha mamava uma lata a cada 3 dias. Nossa. Então como é que você faz pra pagar aluguel, água, luz, com uma criança que mama, né? Sim. Então eu me vi numa sinuca de bico. Ou me tornava pedreiro, ou o dinheiro não ia dar pra continuar. Tá. Então foi meio força de barra. E eu costumo dizer pra todo mundo que me acompanha que todas as evoluções da minha vida não foi porque eu quis evoluir, foi por necessidade. Se vira aí que vai Tudo ter que eu fiz foi por se virar nos necessidade. 30. Foi necessidade. Porque o medo, ele impede a gente, né, de fazer as coisas. Né? Tinha medo de ter responsabilidade, de pegar serviço, fazer, né, de cobrar pelo serviço. Acho que muita gente tá começando a ter um medo de cobrar as coisas, né? Sim. Então quando eu comecei, foi por conta do medo. Aí eu me tornei pedreiro, fui trabalhando com obra. E aí depois eu voltei pra minha cidade de novo. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Voltei com a esposa, né? Tá. Ela tava meio alinhada. Só que quando nós chegamos lá, eu fui procurar serviço de pedreiro, mas eu não conseguia entrar em obra. Porque o cara olhava eu muito novo, né? Imagina você ver um moleque de 19 anos falando assim, eu sou pedreiro, você acredita? Não tem experiência. Não, mas será pedreiro, não é isso? E aí procurei serviço, não encontrei, fui trabalhar numa farmácia de motoboy. Tá, pra fazer a entrega dos remédios. Fazer a entrega dos remédios ali e tal. E o serviço era bom, cara. Trabalhei nessa farmácia 1 ano e 7 meses. Tá. Depois de 1 ano e 7 meses, eu decidi que queria voltar a trabalhar por conta de novo, né? Fiz um acordo. O dinheiro desse acordo eu comprei um terreno de ameia com a minha irmã. Tá. Lá no bairro Riviera Park, Campo Grande, MS. E aí com esse acordo, comecei a fazer a casinha. Então, aí começa a vir o serviço de pedreiro, né? Aí comecei a trabalhar com obra. Inclusive foi nessa farmácia que depois o mesmo cara, dono da farmácia, me deu o serviço pra fazer. As calçadas da farmácia e tal, eu tava reformando. Vai trabalhar de quê? De pedreiro? Não, tem umas calçadas pra reformar aqui, já começa aqui. E aí eu comecei a trabalhar nessa farmácia, depois fui trabalhar de pedreiro pro dono da farmácia, e comecei a pegar pequenos serviços, né? Pega um servicinho aqui, pega outro serviço ali, e fui aprendendo. Mas a virada de chave mesmo, ela veio no ano de 2015. Tá, 10 anos atrás aí, mais ou menos. Porque, vamos lá, de farmácia ali, 2011 para 2012, 3 anos trabalhando com obra, pega um servicinho pequeno aqui, pega outro ali, pega outro lá. Naquela vontade de entender como ficar rico, né? Eu acho que todo mundo já fez essa pergunta, cara. Por que algumas pessoas são muito bem de situação e a gente passa uma dificuldade lascada, né? Em 2015, eu peguei 3 casinhas para fazer, aquelas casinhas da Caixa Econômica, sabe aquelas casinhas que os caras fazem para vender financiado pela Caixa? Sei, simplesinha, uma coladinha na outra. E aí, eu me recordo que na época o serviço era algo em torno de R$150 mil de mão de obra. Era o primeiro serviço bom que eu tava pegando. Um serviço que ia conseguir melhorar um pouquinho, né? Tá. Naquela época eu tinha um Fiatinho 147. Nossa, Aí eu falei, peguei esse serviço, a entrada dele eu vou comprar um Gol, né? Melhorou um golzinho bolinha, né? Sim. E aí, mesmo quando eu era muito pobre, você veja, em 2015 eu já tinha minha casa própria. Sim. Pagando o terreno, mas já tinha construído. A minha vida inteira eu entendi que eu só tinha eu por eu mesmo quando meu pai me expulsou de casa. Então eu sabia que dali pra frente tudo que eu fizesse dependia de apenas uma pessoa, eu mesmo. Então eu sempre fui muito controlado, cara. Eu não tinha dinheiro, mas eu fazia conta, ó. Recebo X na farmácia. Então eu tenho que pagar X de terreno, tenho que pagar X disso. Então eu sempre fui fazendo conta, né? Que a gente chama de... Hoje eu entendo como custo operacional, né? Mas naquela época eu não entendia isso. Então eu anotava, sempre anotei. Quanto que eu gasto de comida? Então, se você me perguntar, inclusive, quanto eu gastava de comida naquela época, eu sei, porque eu anotava. A comida naquela época era R$80 no mercado. Eu só podia fazer uma compra de R$80. Tá. Não podia passar disso. Então, eu cheguei na obra para trabalhar, né? 3 casinhas da Caixa Econômica. O cara falou assim, ó, eu vou mandar as máquinas para limpar o terreno, vou mandar o container e vou mandar os materiais. Aí você vai para receber. E aí os caras começaram a entregar o material lá. Ferro, X mil. Pô, legal, né? Areia. E eu comecei a anotar e comecei a pegar as notas. No primeiro dia que o cara descarregou o material na obra, que era ferro, tijolo, o cimento para começar, a areia, a pedra, de material deu algo em torno de R$130 mil. Tá. Eu cheguei em casa, comecei a somar tudo que ele tinha comprado. Costume de somar, né?
Quando eu cheguei lá embaixo, eu fiz uma pesquisa no Google. Fui lá no Google. Quanto ganha em média um depósito? Aí o Google falou, ó, em média um depósito varia entre 30% entre um produto e outro na soma total. Eu falei, pô, 130 mil. 30%? Numa compra só, Quanto né? que esse cara não ganhou aqui, velho? Uhum. Pô, eu não dormi à noite. Fiquei pensando naquilo, né? Você imagina, Duda, 130 mil a 30%, é claro que naquela época eu não tinha noção do custo operacional, né? Que era ter um caminhão, era ter funcionário. A minha conta foi aquela de 30%. Mas eu pensei o seguinte, cara, para fazer essas casas, eu vou demorar 5 meses. Pagando pedreiro, servente, pintor, azulejista. E lá no final de 5 meses, se eu trabalhar direitinho economizando, vai me sobrar 10 mil. Esse cara aqui, se ele acabou de fazer essa venda e sobrou compra só. uma compra só que ele fez para um dia, se sobrou 20 mil, nunca vou ganhar desse cara, porque enquanto eu tenho que trabalhar, vender meu suor, Sim. 5 meses o cara ganha numa venda. Ali nasceu a luzinha de, cara, eu tenho que mudar de rumo aqui. O negócio aqui, eu tô vendendo a minha mão de obra, mas o negócio aqui é vender o material. Tá. Então eu creio que foi ali, é porque eu costumo dizer que foram várias viradas de chave, até hoje viram muitas chaves na minha vida. Ali foi a primeira virada, entender que o cara que vende material, ele ganhava muito mais do que eu que vendia mão de obra, pelo tempo que eu ia demorar para fazer mão de obra. Tem uma quantidade de hora limitada no teu dia, né? Não dá pra você trabalhar 36 horas por dia, porque são 8, porque o teu dia tem 24, enquanto o cara, em uma venda, já consegue ganhar muito mais do que você com várias horas, né? Mas não é somente isso não, se for parar para analisar aqui, ó, depois que eu finalizar serviço, eu tinha que dar garantia do serviço. Ah, tá, Se alguém vai lá e usa o material errado, eu tinha que comprar o material para pagar o material errado. Aí reduz ainda mais teu lucro e teu tempo, né? O cara do depósito não, cara, ele comprou a mercadoria, ele entregou, se o pedreiro usar errado, o problema é de quem? Do pedreiro. Então eu comecei a pensar assim, eu sou o cara que tem a garantia, que tem a obrigação de fazer e que ganho menos. Eu tô no jogo errado aí. Sim. Então foi aí que eu resolvi pensar em vender material. E naquela época, tava em alta esses negócios de lojinha de utilidade. Era lojinha pra tudo que é lado. E aí naquela época também eu aprendi uma das maiores regras da minha vida que eu falo até hoje. Toda vez que tiver um monte de gente indo pra um lado, só tem um significado. Você tem que ir pro outro. Você não vai ganhar dinheiro daquele lado. Vai fazer o mesmo que tá todo mundo fazendo, né? E aí o que acontece? Eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que montar uma lojinha. Comecei a juntar dinheiro, trabalhar, economizar, fazer pequenas compras e venda de carro para sobrar um dinheirinho. E eu juntei 50 mil reais. E aí no ano de 2016 eu comprei minha primeira loja. De que era a loja? Loja de utilidade. Tá, geral assim, tá. Utilidade. Depois fui descobrir que utilidade é a coisa que menos vende uma loja de utilidade. Mas na época eu não sabia, né? Eu não tinha know-how. Então eu comprei uma loja, essa loja o cara tava falindo ela. Tá. Então qual que é o problema de, até quem tá na audiência aí, quando você compra uma empresa falindo, tudo que for de mercadoria boa, o dono já vendeu. Porque a mercadoria boa vai primeiro, vai sobrando só lixo, né? Tá. Então eu comprei uma loja falindo por 50 mil reais, mercadoria boa não tinha. E aí eu abri essa loja. O cliente chegava em mim e falava assim, você tem carregador? Deixa eu olhar aqui. Pô, não tem. Você tem cabo? Não tem, porque o cara já tinha vendido tudo. Só sobrou o que ninguém Durante quer. 3 meses eu entendi o que eu precisava ter na lojinha, mas eu tinha comprado uma loja por 50 mil reais e não tinha sobrado dinheiro. Tá. Mas eu tinha que pagar aluguel, água, luz, CNPJ. Naquela época a maquininha de cartão você pagava também. Então eu abri uma loja com 50 mil reais e quebrei essa loja com 4 meses e ainda fiquei devendo. Por quê? O produto era errado, a loja era errada. É por isso que eu falo, ó, você falou Você aqui vê como é importante assistir podcast, né? Eu nunca tinha pensado nisso, você falou, né? Se o cara tá querendo vender com todos os produtos lá, provavelmente é os produtos capenga que não vende, né? E uma pessoa que quer fazer esse negócio talvez nunca pegou essa reflexão. Interessante, né? Não, mas não é só isso, entre vários fatores aqui. Por exemplo, hoje, se eu tivesse só 50 mil reais para começar um negócio, no máximo eu tinha começado com 5 mil. Se eu montasse uma lojinha com 5 mil, o cliente chegou lá, carregador de celular, o que eu ia fazer? Eu tenho dinheiro, vou lá e compro. Compra, o que Cabo, precisa. eu vou lá e compro. Então você começa com um pouquinho, a gente fala lá no nosso grupo, a primeira regra para o cara se tornar empresário de alto nível é que tudo que ele vai fazer, ele tem que testar, validar para depois aportar. Não importa o tamanho do negócio. Fui convidado para fazer um negócio numa empresa aqui que o aporte mínimo é de 800 mil reais. É um aporte pequeno, né? Nossa. Só que... 800 mil, né? Nossa. Só que aí... Mentira. Só que é o seguinte, vamos lá. Eu fui entrar na empresa do cara como usuário para ver se a empresa funcionava. A empresa não funciona. Eu vou aportar?
Não vou. Então vamos lá, Testou. você vai fazer qualquer negócio, cara, eu costumo falar pros meninos lá, eu quero montar uma garagem de carro. Cara, não compra 10, compra um carro, tenta vender, entende o mercado, compra 2. Você Tá. testou, validou, compra o segundo. Mesmo que você tenha dinheiro pra comprar 10. Tá. Vai entendendo o jogo, porque o jogo do dinheiro é know-how, cara. Se você não tem know-how, você não vence esse jogo. Tá. É o know-how, você não tem know-how. O cara fala, vou vender carro. Te vende um carro lá com motor ruim, você não conhece de motor. Você vende para um outro cliente, estoura. Uhum. Você tem noção de quanto custa fazer um motor de um carro hoje, Duda? É muito caro. Às vezes tem carro que custa o valor do carro motor. Sim, deixa aí, deixa quieto. Né? Então, e aí, se o cara sabe, o que ele faz? Ele olha o óleo de motor, ele escuta o barulho. Se o cara não sabe, o cara vai lá, coloca um óleo grosso, estoura a bomba em outra pessoa que não tem conhecimento. Uhum. Então, o know-how, ele é muito mais importante até que o dinheiro. Até porque, na minha concepção, é possível começar qualquer negócio sem dinheiro. Todos os negócios que eu tenho hoje, eu comecei sem dinheiro. Só que eu tinha know-how. Conhecimento. É. Uhum. Então, voltando na história da loja, montei a loja, Deu ruim? quebrei a loja, mas eu trabalhava de pedreiro, então volto a trabalhar de pedreiro de novo. Tá. Depois, na sequência, eu comecei a ver bitorneira. Eu comprei uma bitorneira para me usar, e o bairro que eu morava lá era um bairro em ascensão, um bairro novo, sabe? Então muitas pessoas passavam lá e falavam assim, meu patrão, você não aluga essa bitorneira não? No começo eu falava, não, rapaz, deu usar na obra. Depois eu fui ver o valor da diária da bitorneira na época e falei, cara, compensa alugar. Uhum. Se eu alugar na época, a diária era coisa de R$120. Então se eu alugasse um sábado e um domingo era 240, né? Uhum. Uma bitorneira nova era 3 mil. Tá. Então em questão de 13, 14 final de semana, ela praticamente se pagava. Uhum. Então depois eu comecei a alugar uma bitorneira. Um vizinho vai falando pro outro, vai falando para outro. Comprei a segunda, comprei a terceira. Montei uma pequena locadora de bitorneira. Uhum. Cheguei a ter 20 bitorneiras, um monte de andaime. Pô, o negócio era bom, hein? É. Só que aí eu descobri outra deficiência de novo. A escala. Tinha que carregar peso, né? Coloca em cima, tira de baixo. Dava um dinheirinho, mas não dava uma alta escala. Você entendeu? Tá. Depende de gente, né? Pra Depende de gente. transportar. Uhum. Inclusive depois a minha outra empresa também não deu escala, tive que mudar de novo. Tá. E aí, esse negócio de lojinha, como eu tive lojinha tempos atrás, eu achei que eu podia encontrar alguma coisa que fosse no ramo de lojinha, mas que eu já tivesse know-how. Então eu vendi a locadora de bitorneira, peguei o dinheiro, peguei o golzinho que eu já tinha da mesma época lá do serviço pedreiro e falei, agora eu vou pro Paraguai buscar a mercadoria do Paraguai. Chega aqui na cidade, eu coloco e vendo via Mercado Livre. Legal, né? Saí com o golzinho, na primeira viagem voltei, perdi o golzinho, perdi mercadoria, perdi Porque tudo. tomaram? Porque Tomaram foi tudo, apreendido? Né? Foi apreendido. Ah. Pá, acima da cota, né? Uhum. Então resumo, vendi uma empresa para começar a outra, a primeira viagem fiquei sem a outra. Uhum. Know-how de novo, vamos lá. É. Se eu tivesse dado uma viagem, colocado Trazido um só pouco, R$500, Uhum. a polícia ia abordar, eu ia falar, não dá para me vir com 5 mil de mercadoria, porque se abordar aqui a Receita Federal vai tomar tudo. É. Mas não, né? Vai escutar os outros, vai lá que isso vai dar certo. Vai lá. Vai lá, é isso Dá um aí. jeito. É porque o problema das pessoas é muito simples, Duda. Ó, muitas pessoas querem crescer, só que essas mesmas pessoas não entendem que existe um processo. Uhum. Quando você vê um cara que tem uma empresa muito grande, você pode saber que aquele processo começou pequenininho e de vários processos ele se tornou grande. Uhum. Então, quando você vê um cara que tem uma loja de brinquedo grande, cara, ele começou, foi compra, venda, processo, entende cliente, melhor aqui, melhor ali, Uhum. para chegar naquele tamanho. Sim. Não adianta você pegar o dinheiro e comprar uma empresa daquele tamanho que você não vai dar conta de tocar, porque você não entende o processo interno da empresa. Tá. Então eu quebrei a segunda vez, porque eu saí de um processo que eu já entendia pequenininho e fui para outro processo que eu não tinha conhecimento de novo. Uhum. E vale lembrar a nossa primeira regra. Qual que é a primeira regra? Você lembra? Teste, Testar, validar, e aportar. aportar. Uhum. não fiz de novo. Tá. Quebrei de novo. E aí eu comecei a trabalhar de pedreiro de novo. Lembra que sempre tá ali, né? Quebrou, volta Tinha pra uma obra, segunda né? opção ali. E o serviço de pedreiro, cara, ele é muito bom. Você tem noção assim, de quanto ganha um pedreiro hoje no Brasil? Então, o que o pessoal fala é assim, né? Você acha que o pedreiro é pobre, até você pedir um orçamento e ver que você que é o pobre, né? Exatamente. Os caras cobram caro, né? Na época, eu ganhava em torno de algo de R$750 por semana. Tá. É tipo, se trabalhar direitinho ali,
Sim. dava uns 3 mil por mês. Pegava um biquinho ou outro, um salarinho de 4, 5 mil reais. Não era ruim, né? Nós estamos falando aqui do ano de 2017, Sim. 2018. E quando o pedreiro é bom, o cara cobra mais caro e não tem disponibilidade nunca. Não, né? não Já tem tá com a agenda lotada. cheia, né? Então, eu sempre trabalhei com obra e ela sempre me socorreu. Ah, quebrei a empresa, vou trabalhar de pedreiro de novo, bora. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a entender que já que eu não conseguia se tornar empreendedor, que era difícil, nossa, era muito difícil, na minha concepção, né? Eu tinha que vender o meu serviço pelo maior preço possível. E olhando aquela logística de onde eu estava, o serviço mais caro era fazer serviço em piscina, porque não tinha quem fazia. Lembra aquele Limpar negócio? Piscina? Não, reformar mesmo. Ah, Lembra que eu te falei da logística? Quando tem muita gente pro lado, você vai pro Sim. outro? Pô, pedreiro, Tem de você monte. pode encontrar. Agora, procura um cara pra reformar a sua piscina aí, pra você ver. tá, é mais raro. Não, né? é escasso. Tá. Aí eu comecei a estudar sobre como reformar a piscina, comecei a buscar aprender, né? E aí comecei a pegar pequenos serviços de piscina. E aí, na sequência, um dia eu fui almoçar no restaurante, encontrei um rapaz sentado lá, começamos a conversar. E eu falei pro cara que mexia com piscina, ele trabalhava como vendedor numa loja de piscina e falou, cara, vou te passar uns trampos lá da loja. E aí esse cara começou a me passar pequenos serviços. Como eu sempre fui muito certo no que eu faço, fazer o servicinho, eu ia lá no cliente, fazia vídeo do antes, fazia vídeo depois, fazia vídeo entregando, mandava pro vendedor. O dono da empresa falou, chama esse menino pra vir aqui. Aí eu fui lá na empresa do cara, falou assim, eu tô precisando de um cara terceirizado aqui. Eu vendo vinil, você vai lá e instala. Eu vendo uma piscina de fibra, você vai lá, cava o buraco e instala. Eu vendo aquecedor, você vai lá e instala. Você não precisa mais se preocupar com o serviço. Falei, pô, legal, né? Comecei a trabalhar como empresa terceirizada no serviço de reforma e instalação de piscinas diretamente para uma loja. Tá. E aí nós começamos, né? Só que, muito interessante, quando eu comecei com esse rapaz, ele tinha uma lojinha mais ou menos, mas ele estava começando. Na época ele tinha um Celta, não tinha casa. Eu já tinha minha casa. Eu não estava muito bem, mas eu já tinha uma casa própria, né? Então, eu olhava pro rapaz lá, os vendedores e a empresa, e falava assim, cara, essa empresa é legal, mas eu tô... Se for parar pra analisar aqui de ambiência, eu acho que eu tô mais top que esse cara, mas vamos pegar os trampos dele, né? E aí comecei a pegar o serviço dele, esse cara foi crescendo muito. E aí, na pandemia, eu já tinha 20 funcionários registrados, trabalhando como empresa terceirizada, e esse cara já tinha crescido muito. Tá. Só que aí, eu não pegava o serviço, eu não tinha loja, eu não tinha estoque, eu só tinha funcionário. Como é que você paga 20 funcionários sem ter serviço pros 20 funcionários? Tem como pagar, Duda? Não. Só que eu não sabia disso, né? Eu achava que eu tinha uma reserva de emergência, que eu achava que não ia ter um problema com a pandemia. A pandemia Quebrou mostrou as pernas de todo mundo, né? quem ia fazer e quem não ia fazer. Então o que acontece? A loja fechou e a cidade inteira ficou proibida de pegar trabalho. Se fosse o Samuel de hoje, pô, faz um anúncio, faz serviço de piscina, eu entendo o jogo, tenho bastante seguidor, eu ia continuar pegando serviço. Naquela época eu não tinha noção de rede social, eu não tinha noção de como pegar trabalho. Então, quando eu cheguei na pandemia, eu simplesmente quebrei com uma empresa estruturada, organizada, com reserva de emergência. Primeiro mês tudo fechado, paguei os funcionários tudo, tinha dinheiro, né? O segundo mês fechado, paguei todo mundo de novo. No terceiro eu já tinha uma caminhonete, tive que vender a caminhonete para pagar. No quinto mês, Duda, eu já tava devendo 80 mil reais e já tinha 9 pessoas me processando na justiça. E os caras chegavam lá em casa, ó, não tem como me pagar, vou levar essa bitorneira. Ó, não tem como me pagar, vou levar essa ferramenta aqui. Então, eles levaram todas as minhas ferramentas e me deixaram de a pé, sem nada. Mas é assim, né? A vida do empreendedor, ela é sujeita a riscos, né? E a pandemia veio, nossa, Inclusive, pegou muita gente despreparada, né? Que não estava prevenida. Ninguém imaginava que ia ter um negócio chamado lockdown, né? Eu vi esses dias que 1.400.000 empresas quebraram em 2021. Eu tô no meio dessas. E muitas delas é porque, pô, ninguém esperava que eu ia ter que ter uma reserva de 50 mil para bancar meus funcionários, porque eu vou ficar 6 meses parado sem poder trabalhar, né? Aí, Duda, olha só que interessante, cara. A pandemia me ensinou uma outra regra aqui que fica pra audiência aqui, tá? Nunca dependa da sua empresa de apenas um canal de venda. Porque eu dependia só de um canal de venda. Se eu tivesse um outro canal de vendas, eu ia conseguir levando, mas só dependia de um. Travou tudo, né? Tá. E aí, quando eu chego no cara lá, ele sabia que eu tava quebrado, porque eu ia pagando, devendo e mandando pra ele, cara, eu tô quebrado. E ele sempre falava pra mim assim, Samuel, faz um serviço pra mim lá final de semana. Pô, mas final de semana? Não, cara, o dia que você precisar de mim, você vai chegar aqui, eu tô junto contigo.
Samuel, o outro cara lá deu errado, resolve aquilo lá pra mim. Eu era tipo assim, o faz tudo do cara, tudo era pra mim, né? E eu achava legal isso, né? Então eu tinha na minha concepção que o cara ia me ajudar. Por quê? Porque na pandemia, ele já tinha crescido muito. Antes da pandemia, tinha um Celta casa alugado. Na pandemia, esse cara já tinha uma caminhonete que valia 550 mil reais. Esse cara tinha uma casa em Alphaville que valia mais de 3 milhões de reais. E tinha um estoque lá de 10 milhões de reais. Só que toda a força motriz de trabalho quem fez foi eu com a minha equipe. E eu tava quebrado. Falei, não, o cara vai me dar uma mão, né? Então voltou a pandemia. Ô Samuel, vamos voltar a trabalhar, preciso de você na empresa amanhã. Bora. Né, liberadinho. Cheguei na empresa, organizadinho, né? Aí falei pra ele assim, ó, como que vai ser? O cara chegou lá com 15 horas de serviço na mão. Sabe o que é as horas de serviço, né? Discriminando onde você vai, o que você vai fazer. Entregou na minha mão. Falou, ó, você vai aqui primeiro, você vai ali, isso aqui tá atrasado e tal. Aí quando ele acabou de falar, eu falei, ó, deixa eu te falar, eu tô sem carro, sem ferramenta, sem funcionário. Esse monte de serviço que já vai dar trabalho, mas assim, eu consigo. Mas eu preciso que você me arruma um carro ou 10 mil reais aí pra mim comprar um carro, pra mim começar de novo, porque eu tô a pé. Aí ele olhou pra mim assim, cara, bateu no meu ombro, falou assim, ó, senta ali que daqui um pouco eu falo contigo. Aí me deu um chá de cadeira de umas 3 horas, chegou em mim lá e falou, bicho, ó, tá ruim pra você, tá ruim pra mim também. Eu vou te mandar um dinheiro aqui, 400 reais. Você pega um Uber, cara, e começa que depois nós vamos se alinhar. Aí eu falo aqui sobre posicionamento de empreendedor, né? Eu olhei pra mim, pra minha situação financeira, pra minha dificuldade, falei, não adianta eu pegar esse serviço aqui, eu não vou dar conta de fazer, eu não vou dar conta de entregar, eu não vou dar conta de executar, eu vou ficar enrolando meus clientes, coisa que eu nunca fiz. Então eu simplesmente virei as costas e falei, ó, não consigo fazer seu trabalho, pode continuar com outra equipe. E ele também, que na realidade ele tinha uma válvula de escape, né? Como tinha algumas equipes, tinha um outro rapaz que fazia serviço, só que não tinha o tanto de funcionário que eu. Então o cara não quebrou, ele falou, não, beleza. Ele ia continuar com o outro cara, né? E eu saí dali e coloquei na minha cabeça que a partir daquele dia, nunca mais eu ia trabalhar pra ninguém, que eu ia vender meu trabalho pra ninguém. O que eu ia fazer eu não sei, mas que eu vender meu trabalho eu não ia vender mais. E eu saí dali com uma regra na minha cabeça, que a partir daquele dia eu tinha que ser meu canal de vendas, eu não devia depender de mais ninguém para vender, porque é na dificuldade que a gente aprende, viu? E a dificuldade, cara, é muito doído, né? Imagina, Duda, você tá de boa aqui, tudo sossegado, a tua vida tranquila, de repente dá um rebuliço, cara, e você volta para trás de onde você tava antes. Sim, perde tudo, dívida, funcionário processando. Não, o cliente mandando mensagem, o funcionário mandando mensagem no telefone o dia inteiro, você sem dormir, porro bater na sua porta, tem que pagar, quero receber. Processo judicial, você não tinha dinheiro nem pra pagar advogado naquela época, calcula, homem. E aí o que acontece? Eu coloquei na minha cabeça que eu não ia mais trabalhar pra ninguém. Só que um pouquinho antes da pandemia, a gente tinha começado um serviço de um prédio, e era um serviço de pegar e reformar as caixas d'água do prédio. Tá. E esse serviço que eu fazia, ele era muito específico. Lá no estado, só eu fazia esse serviço com a minha equipe. A gente tinha feito metade da etapa, quando veio a pandemia, a outra metade ficou para trás. Tá. Então esse serviço, ele tinha uma parte que era de material, que o meu patrão lá vendia o material pro cara, e tinha parte da mão de obra. O síndico entrou em contato com ele para ele continuar o serviço, ele não encontrou ninguém. Aí ele falou pro síndico, ó, tenta entrar em contato com ele para ele vir terminar isso aí comigo, que nós vamos terminar, senão não vai ter jeito. Aí o síndico mandou mensagem para mim, Samuel, vamos continuar o serviço do prédio e tal, quem vai te pagar sou eu, não tem nada a ver com o cara lá, eu vou pedir o material. Eu falei, ó, meu patrão, eu até termino o seu serviço, mas quem tem que comprar o material sou eu, porque eu já falei e já fiz uma promessa que eu não trabalho mais vender nada para ninguém. Se você quiser que eu continuo, mas é eu comprando material. Aí o síndico falou, ó, vou ter que fazer uma reunião aqui no prédio, né, para ver como é que vamos fazer, porque já tá acertado em contrato com o cara lá e tal. Eu falei, ó, não sei o que vocês vão fazer, mas eu continuo se for para mim fazer. E para mim naquela época era muito difícil, porque imagina um cara falido, sem nome, sem CNPJ, conseguir retomar e um cara que tá fazendo serviço de um prédio te dá ali uma credibilidade para você continuar. Então, para mim, quando ele falou isso, eu vou fazer uma reunião com o prédio aqui e tal, eu achei que eu não ia conseguir prosseguir. Falei, não, beleza, isso aqui eu já vou descartar, né? Só que teve um negócio interessante, cara. Quando ele fez a ata no prédio, chamou todo mundo para votar, né? Fizeram a assembleia no prédio. Ele falou, ó, estamos com um problema aqui, o Samuel tava fazendo serviço, se desentendeu com o rapaz, ele até continua, mas ele tem que pegar o serviço inteiro, só que ele tá quebrado, então assim, vai ter que pagar ele em dinheiro, para ele pagar os produtos e os fornecedores em dinheiro. Então assim, essa aqui é a proposta que a gente tem, ou o prédio fica metade pronto,
e a outra metade não pronta. Uhum. E aí os meninos falaram, cara, o Samuel, cansei de ver ele aqui arrumando o portão, que não tinha nada a ver com ele, porque às vezes a síndica me ligava, Samuel, deu problema no portão. Aí o Samuel, não, tô indo aí, doutora. Ser prestativo, cara. Às vezes você ser prestativo vai fazer você chegar e alcançar lugares que você não alcançaria. Sim. Às vezes ela mandava mensagem, Samuel, quebrou um cano dentro de um apartamento, tá escorrendo água pra baixo, você consegue me ajudar? Não tinha nada a ver com o meu serviço, eu parava e ia lá com a minha equipe. Então assim, poucas coisas que eu fiz fez a total diferença na hora que eles fizeram a assembleia. A mulher falou, nossa, mas o Samuel é muito honesto, ele já veio na minha casa mexer com um trem que não tinha nada a ver com o prédio. Samuel mexeu no portão, Samuel trocou bomba de não sei da onde. Então eles autorizaram o prédio a fazer o saque do dinheiro, me passar para comprar o material e eu retomar o serviço. Só que aí vem o ponto-chave. Eu já te falei que foram várias chaves que fez eu mudar a minha vida, né? Aí veio a chave que eu acho que é a principal, porque até então eu nunca tinha me atentado em comprar produtos de fábrica. Então. Quando eu tinha lojinha, eu ia no Paraguai, o vendedor passava ali, eu comprava do vendedor. Quando eu tinha empresa de bitorneira, eu comprava bitorneira nas lojas. Eu nunca tinha me atentado a trabalhar com fábrica. E aí, o condomínio resolveu me liberar o dinheiro e me passaram, na época, 50 mil reais. Aí o que aconteceu? Eu peguei 50 mil reais, de a pé, devendo, naquele problema todo. Falei, eu vou direto no cara que vende o material pro cara lá, que era meu patrão, para comprar o material dele e já começar o serviço. Quando eu cheguei no cara, ele falou assim pra mim, você veio aqui ver o material do prédio lá, né? Falei assim, ó, eu não te vendo, eu não te conheço. Se eu fosse você, eu desistia desse serviço aí, devolvia o dinheiro lá do prédio lá, ou retomava a sua conexão com o seu antigo patrão, porque eu não consigo te vender. Por quê? Porque o meu ex-patrão ligou lá e falou pro cara, ó, o Samuel tá quebrado, se esse negócio der errado aí, o pessoal do